Bom dia, alunos. Hoje nós vamos ter nossa primeira aula de sistema endócrino, também chamado de sistema hormonal. Vocês vão encontrar esse assunto nas páginas 784 a 793 do seu livro-texto, ok? O sistema endócrino é composto por glândulas endócrinas, isto é, aquelas que produzem os hormônios. E o que são os hormônios? Hormônios são substâncias produzidas e liberadas por determinadas células que atuam sobre outras células, modificando seu funcionamento. Os hormônios, muitas vezes, vão agir bem longe, isso é, um órgão bem distante daquele onde eles foram produzidos. As glândulas endócrinas são aquelas que lançam suas secreções diretamente no sangue, diferente das glândulas exócrinas, que lançam suas secreções para fora do corpo ou em cavidades de órgãos ocos. Então, os hormônios são chamados mensageiros químicos, que são lançados no sangue pelas glândulas endócrinas e que vão estimular ou inibir as atividades de um órgão específico. Esses mensageiros químicos permitem uma comunicação entre as células que muitas vezes estão bem distantes, as células-alvo. E como os hormônios sabem exatamente onde agir? Bem, as células-alvo de determinado hormônio têm na sua superfície externa da sua membrana plasmática proteínas que são denominados receptores hormonais. Eles são capazes de se combinar especificamente com as moléculas do hormônio. Essa combinação correta é necessária para que haja a estimulação hormonal. O mecanismo de feedback é fundamental para o funcionamento adequado do nosso corpo. O feedback negativo, por exemplo, atua na regulação da secreção dos hormônios e ele é considerado o mecanismo primário para a manutenção da homeostase. Ele provoca uma mudança negativa em relação à alteração inicial, ou seja, um estímulo contrário àquele que levou ao desequilíbrio. Por exemplo, temos o controle da pressão sanguínea. Quando ela cai, nosso corpo percebe que houve um desequilíbrio e aí inicia uma série de processos que fazem a pressão voltar ao normal. O mesmo acontece quando ela aumenta e o corpo imediatamente faz alguns ajustes para que ela também volte ao normal. Outro exemplo de feedback negativo é a respiração, como nós vimos no capítulo sobre sistema respiratório. Quando a concentração de gás carbônico aumenta no sangue, o centro respiratório manda mensagem para aumentar a frequência respiratória, e aí o gás carbônico é removido do corpo com maior rapidez. Portanto, o aumento da concentração de gás carbônico aumenta a taxa de remoção do gás carbônico. Por outro lado, o feedback positivo aumenta o estímulo que gera desequilíbrio, fazendo com que os valores estejam cada vez mais diferentes do padrão. Ele pode causar danos ao corpo, uma vez que não programa o organismo para voltar à normalidade, isto é, ao estado de estabilidade. Um exemplo desta ação nociva acontece quando uma pessoa perde grande quantidade de sangue. A perda de sangue faz com que o coração pare de bombeá-lo e, consequentemente, causa queda da pressão e também diminuição do fluxo de sangue para o coração. E isso faz com que o coração diminua ainda mais o bombeamento, o que ocasiona uma maior diminuição do fluxo sanguíneo, enfraquecendo ainda mais o coração. Esse processo persiste até levar o organismo à morte. Um exemplo de feedback positivo acontece também no momento do parto, e esse é útil. Quando chega o momento do nascimento, acontece o aumento das contrações uterinas por causa da produção de ocitocina. E quanto mais contrações, mais ocitocina é produzida, e mais contrações são realizadas, o que gera a expulsão do bebê. Então, nós temos feedback quando a regulação de uma glândula é feita pelo seu próprio produto final. Ele pode ser negativo,
quando o aumento do produto final inibe a atividade da glândula, e positivo, quando ele acelera a atividade da glândula. Aqui no quadrinho nós temos um exemplo de feedback negativo, que é o controle exercido pela hipófise sobre a glândula tireoide. A hipófise produz um hormônio trófico, isso é, que atua sobre outras glândulas, a tireotrofina, que estimula a tireoide a liberar os hormônios tiroxina e triidotironina. Quando esses hormônios atingem determinada concentração no sangue, passam a inibir a produção de tireotrofina pela hipófise. Quando a taxa de tireotrofina no sangue diminuem também as taxas de tiroxina e triidotironina no sangue. Aí se desfaz o efeito inibidor sobre a hipófise, que aumenta a produção de tireotrofina, reiniciando o ciclo. Aqui vemos exemplos de glândulas endócrinas: a tireoide, as paratireoides, as suprarrenais, os ovários nas mulheres e os testículos nos homens, e o pâncreas e a hipófise. Nós vamos falar sobre cada um deles, ok? A hipófise. A hipófise antigamente era chamada de pituitária. Ela é uma glândula do tamanho de um grão de ervilha que está localizada na base do encéfalo. Mesmo tão pequenininha, ela é chamada glândula mestra do nosso corpo, porque seus hormônios regulam o funcionamento de diversas outras glândulas. Ela é constituída de dois tipos bem diferentes de células endócrinas: a adenohipófise, ou o lobo anterior da hipófise, que é originada de tecido epitelial, e a porção posterior, que é denominada neurohipófise, que tem origem nervosa. A adenohipófise é controlada pelo hipotálamo, que é uma região do encéfalo que desempenha um importante papel na integração entre os sistemas nervosos e endócrino. Ao receber informações trazidas pelos nervos provenientes do corpo e de outras partes do encéfalo, o hipotálamo secreta hormônios que atuam sobre a hipófise. O hipotálamo produz hormônios que ficam armazenados na neurohipófise até serem liberados no sangue, e hormônios que regulam o funcionamento da adenohipófise. O primeiro hormônio sobre o qual nós vamos falar é o hormônio do crescimento, chamado de somatotrófico, ou somatotrofina, ou também GH. Esse hormônio estimula o crescimento das cartilagens e dos ossos pela síntese de proteínas e por mitose celular. A sua ação também acontece, além de estimular o crescimento, acontece no metabolismo, na composição corporal, no perfil lipídico, isso é, a quantidade de gorduras no nosso corpo, no estado cardiovascular e também na longevidade. Geralmente esse hormônio é produzido em maiores quantidades em crianças e também em adolescentes. Porém, ele pode ser desenvolvido em laboratório na sua forma sintética e usado em medicamentos pelos médicos para tratar problemas de crescimento e desenvolvimento. Ele também é usado por adultos para tentar evitar o envelhecimento ou para potencializar o ganho de massa muscular. Mas muitas vezes, nesse caso, os vários efeitos colaterais acabam obscurecendo as vantagens. O uso deste e de outros hormônios deve ser sempre acompanhado por um médico. Nunca acredite em milagres que muitas vezes são vendidos em academias clandestinas e também por pessoas mal intencionadas. Vocês já ouviram falar em dor do crescimento? Pois bem, são as dores que as crianças têm nas pernas com o efeito do hormônio. O GH também atua no metabolismo de lipídios e aumenta a utilização das gorduras como fonte energética, ou seja, estimula a lipófise e assim faz a liberação de ácidos graxos presentes no tecido adiposo.
e por isso ele é usado em tratamentos de emagrecimento, mas sempre com orientação de um médico. A quantidade de liberação de GH varia ao longo da vida da pessoa, e o pico é durante a infância e também durante o estirão que acontece na puberdade. Mas não se esqueçam, a altura final de uma pessoa é controlada por genes e também pela alimentação, principalmente durante a infância. Se você não tem os genes, quase nada fará você crescer além do que deveria, de uma forma natural. Se você não teve uma alimentação correta na infância, também poderá apresentar uma estatura mais baixa do que deveria. Pode ser feito um estudo de imagem com uma radiografia da mão para se ver se há ainda muita ou pouca cartilagem entre os ossos. Pouca cartilagem indica que o crescimento já se encerrou. E geralmente os meninos crescem por mais tempo que as meninas. E as meninas têm um crescimento meio que interrompido ou diminuído quando no início da produção dos hormônios sexuais, né? E parando mais ou menos de crescer geralmente quando menstruam. Geralmente a prática de esporte também ajuda a alongar o corpo e promove um crescimento geral. Mas e quando a criança tem baixa produção de somatotrófico? Pode ter nanismo causado por deficiência hormonal, e este pode ser tratado com injeções de somatotrófico. Ele é diferente do outro tipo de nanismo chamado de acondroplasia, que é genético e se caracteriza por diferenças proporcionais entre as partes do corpo. Apesar de ser genético, algumas pessoas podem sofrer mutações espontâneas em seus genes, e o que farão com que os indivíduos de estatura normal, mesmo sem ascendentes anões, possam gerar filhos com nanismo. Entre as décadas de 1960 e 1980, a obtenção do GH ocorria por meio da hipófise de cadáveres, um fato que limitava muito o seu uso. Mas, atualmente, o desenvolvimento da tecnologia do DNA recombinante possibilita a introdução do gene GH em bactérias na Escherichia coli, com o objetivo que elas produzam o hormônio. E isso possibilitou o uso do GH em tratamento de saúde e também barateando um pouco o tratamento, que ainda é bem caro. E quando a pessoa produz uma quantidade bem exagerada de DH? Pode ter dois casos. Na infância, nós temos o gigantismo, e na fase adulta se tem a acromegalia. Vamos ver aqui alguns exemplos de nanismo e também de gigantismo e de acromegalia. No gigantismo, a pessoa atinge uma altura bem maior do que o normal, chegando a ter bem mais de 2 metros de altura. Segundo o livro do Guinness, o homem mais alto é um turco de 2,51 metros. Mas na história se tem o caso de um americano que atingiu 2,72 metros. A pessoa mais baixa é uma mulher indiana com 61 centímetros de altura. Pode-se fazer um tratamento hormonal ou também um processo cirúrgico para tratar o mau funcionamento da hipófise, quando é o caso de tumores, na hipófise, que causam excesso na produção de somatotrófico. Mas também pode acontecer uma superprodução desse hormônio quando a pessoa já é adulta, e aí se tem um caso de acromegalia, quando não se tem um crescimento geral do corpo, e sim de extremidades, como por exemplo as mãos, os pés e também a testa. Eu acho que o lutador de MMA, que é chamado pelo apelido de Pezão, tem esse problema. Depois vocês procuram no Google e vejam as fotos dele e vejam se eu não estou certa. Bem, pode ser que não, né? Eu não tenho certeza. O personagem Shrek foi inspirado em um indivíduo com acromegalia.
vocês devem concordar que a pessoa não fica assim bonitinha, né? Mas também que bobagem, beleza é um aspecto tão subjetivo, não é? Outros hormônios produzidos pela adenohipófise são a tireotrofina e tireotrófico, que regulam a atividade da glândula tireoide, a adenocorticotrófico, que regula a atividade da região mais externa, isto é, do córtex da glândula suprarrenal, e os hormônios gonadotróficos, isso é, folículo estimulante, que atua sobre os testículos e ovários, e o hormônio luteinizante, que também atua sobre as gônadas. E, por fim, a prolactina, que atua sobre os ovários, promovendo a secreção de progesterona. Esse hormônio também tem um papel muito importante na estimulação da produção de leite pelas mulheres durante a amamentação. A prolactina também atua sobre os ovários, aumentando a produção de progesterona e diminuindo a produção de LH. A neurohipófise, ela não produz hormônios, mas armazena e libera hormônios secretados pelo hipotálamo. Os hormônios da neurohipófise são, primeiro, vamos falar sobre a ocitocina, que é chamado do hormônio do amor. Ele promove as contrações uterinas durante o parto e é responsável também pela expulsão do leite durante a amamentação. Ele é o hormônio responsável por proporcionar uma ligação especial entre a mãe e seu filho, trazendo um enorme prazer nessa ligação. Ele também pode causar empatia pelas pessoas, formando laços de amizade entre as pessoas, né? Ele regula as emoções do humor, ele diminui o estresse, diminui a ansiedade e diminui a depressão. Ele é liberado durante o orgasmo, sendo o hormônio do prazer. Outro hormônio é a ADH ou vasopressina, que nós já vimos no capítulo sobre o sistema urinário, né? Só revisando, o ADH é liberado quando a concentração de água no sangue cai abaixo de certo nível, e aí há uma diminuição do volume de urina excretado, pois ele promove a contração das artérias mais finas e eleva assim a pressão arterial, por isso é chamado vasopressina, e aumenta a permeabilidade dos túbulos distais e dos néfrons, produzindo maior reabsorção de água pelos rins. Como nós já vimos, o álcool inibe a produção de ADH, e isso faz com que aumente a micção. E também a deficiência de ADH causa o diabetes insípidos, como nós já falamos no capítulo anterior. A tireoide, ela produz dois hormônios muito importantes na regulação do metabolismo, o T4 e o T3. A tireoide está localizada no pescoço, logo abaixo da glote, e os hormônios que ela produz têm um papel fundamental no desenvolvimento e na maturação dos vertebrados. A tireoide desempenha um papel fundamental na homeostase. Seus hormônios ajudam a manter normais a pressão do sangue, o ritmo cardíaco, também o tônus muscular e as funções sexuais, e também atua sobre as células do corpo em geral, aumentando a atividade metabólica. Daí se tem a importância da ingestão de iodo na alimentação, porque a tireoide precisa do iodo para produzir seus hormônios, e por isso existe uma lei no Brasil que o sal que nós comemos, ao sal é misturado iodo, por isso a gente fala que o sal é iodado. Com o teste do pezinho, que todo bebê tem que fazer ao nascer, se é capaz de detectar diversas doenças, como por exemplo o hipotireoidismo congênito, que se pode tratar com alimentação adequada, e se não tratado cedo, pode causar sérios danos à saúde, inclusive o retardo mental grave e irreversível. Esse teste atualmente é obrigatório por lei,
e em algumas localidades não é permitido o registro da criança em cartório sem que seja feito esse teste no hospital. Se a glândula tireoide produz muito hormônio, se tem o caso de hipertireoidismo, e a pessoa tem a temperatura corporal mais alta, tem sudorese intensa, ela tem a tendência a perder peso, tem maior irritabilidade e tem uma tendência a ter pressão mais alta. Pode acontecer o crescimento anormal da glândula tireoide e acaba formando bócio. E também, nesse caso aqui, bócio aqui. E também pode acontecer dos olhos ficarem assim saltados das órbitas, que é chamado bócio exoftálmico. Mas também se tem o caso da baixa produção dos hormônios, e aí nós temos o caso de hipotireoidismo. Aí a pessoa terá o ganho de peso, a temperatura do corpo será mais baixa, a pele será mais ressecada, a pressão vai ser mais baixa e a pessoa será assim mais apática. E nesse caso, há o aumento do risco de entupimento das artérias e, consequentemente, de ataques cardíacos. Nos dois casos, é preciso se fazer exames de sangue para diagnóstico médico e o tratamento deve ser acompanhado também por um profissional. Como sempre eu falo, não se deve se automedicar, principalmente com hormônios. Os hormônios são exemplo de que a quantidade de substância pode ser um remédio ou um veneno. Por isso, sempre procure orientação médica no caso de dúvidas, ok? Nos dois casos acontece o bócio, que é aumento dessa área aqui, aumento da tireoide, causando essa que a gente chama vulgarmente de papeira, tá bom? Bem, alunos, na próxima aula nós vamos continuar com esse assunto e por hoje é só. Até a próxima!